Nossa conversa de hoje é para nós falarmos do período joanino, 1808 a 1821, o período da estada da família real portuguesa na sua colônia na América, que tem suas origens na expansão napoleônica, no início do século XIX, mais precisamente a partir de 1806, onde nós tivemos o bloqueio continental decretado pelos franceses aos ingleses. Vale destacar o seguinte: o Napoleão Bonaparte, ele consolida a Revolução Francesa em 1799 com o golpe 18 do Brumário. E a partir dali tu tens a Era Napoleônica, consulado, império e governo dos 100 dias. O grande inimigo dos franceses é a Inglaterra, berço da Revolução Industrial, senhora dos mares da época. Militarmente, o Napoleão tentou enfrentar os ingleses e foi derrotado em 1805 na Batalha de Trafalgar. E quando ele é derrotado, Napoleão, percebe que, do ponto de vista bélico, militar, não é possível enfrentar os ingleses. Então ele decreta o bloqueio continental, ou seja, nenhum país do continente europeu, que Napoleão já tinha projetado a França nesse contexto, nenhum país do continente europeu poderia ter relações comerciais com a Inglaterra. Um país que é completamente dependente dos ingleses é Portugal. Então, nesse sentido, o que acontece? Em 1806 é decretado o bloqueio continental e justamente nesse mesmo ano, Portugal, já desconfiado das intenções francesas em invadir o seu território, até porque não poderia cumprir o bloqueio, assina com a Inglaterra a Convenção Secreta de Londres, em que os ingleses se comprometem em escoltar a família real portuguesa até a sua colônia na América, desde que, quando chegasse no Brasil, abriria os mercados coloniais dos produtos da Inglaterra. Além disso, a Inglaterra estava de olho na região Platina, então queria instalar uma base militar em Santa Catarina. Muito bem. Pela geografia europeia, Portugal só poderia ser invadido via terrestre pela Espanha. Então, em 1807, a França e a Espanha assinam o Tratado de Fontainebleau, em que o governo espanhol, que vai ser deposto nesse contexto, colocando José Bonaparte no governo espanhol, a Espanha permite que as tropas francesas utilizem o seu território para invadir Portugal. Nesse meio tempo, a família real está vindo para o Brasil junto com 12, 15 mil pessoas, a corte portuguesa. E a primeira medida adotada por Dom João, príncipe regente, é a abertura dos portos às nações amigas. Todos eram amigos de Portugal, com exceção da França, evidentemente. Os países pagavam 24% de impostos para vender os seus produtos no Brasil. Com isso, nós temos o fim do pacto colonial, o fim do monopólio português no comércio colonial. Isso ainda em janeiro de 1808. Na verdade, a esquadra portuguesa está vindo para o Brasil. A maior parte das embarcações se dirigem ao Rio de Janeiro, que é a sede da colônia. Um navio com a família real para em Salvador. E na Bahia é aberto os portos às nações amigas. E aí tu tens o deslocamento da família real para o Rio de Janeiro. Em 1808 tens uma modernização da capital. Imprensa régia, Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, que é a própria biblioteca do Dom João. Casa da Moeda, Banco do Brasil. O ensino superior é implantado na colônia. Arsenal militar. Enfim, tu tens uma modernização do Rio de Janeiro para receber a família real. E tu tens uma inversão política nesse contexto. Porque tu tens a sede da metrópole, ou seja, a sede do Império Colonial Português está no Rio de Janeiro, está numa colônia. Há uma inversão política. Muito bem. Em 1810, tu tens
tratados específicos com os ingleses. São 2 tratados. Navegação, comércio e amizade, que vai estabelecer vantagens alfandegárias específicas para os ingleses. 15% pagava a Inglaterra, 16% pagava Portugal e os outros países continuavam com os seus 24%. Além dessas determinações e vantagens alfandegárias, a Inglaterra pressionava o governo joanino para acabar com o tráfico de escravos. Era essa a mentalidade inglesa. Os senhores de escravo, ao invés de comprar os trabalhadores escravizados, comprariam os produtos ingleses e ampliariam os mercados consumidores da Inglaterra. Até caixão se vendia aqui. Tens uma invasão de produtos ingleses na colônia. Isso é importante destacar. Com o fim do pacto colonial, com o fim do monopólio português, tu tens a dominação inglesa na economia colonial. E essa dominação inglesa vai se dar ao longo de praticamente todo o século XIX. Todo o século XIX. Com idas e vindas, com vantagens e desvantagens, mas com um predomínio inglês na economia colonial depois da independência do Brasil. Em 1815, tu tens a elevação do Brasil à condição de Reino Unido. O que é isso? Na Europa, Napoleão já havia sido derrotado em Leipzig, exilado na Ilha de Elba, foge da Ilha de Elba, organiza um governo 100 dias e depois é derrotado em Waterloo. Quando ele é derrotado em Leipzig, tens os países absolutistas europeus se reunindo em Viena, capital da Áustria, para restabelecer um mapa político da Europa anterior às invasões e à expansão napoleônica. E para Portugal participar do Congresso de Viena, a família real teria que voltar para Portugal, voltar para a Europa. Então, em virtude do comodismo do Dom João e da sua família real, o Brasil é elevado à condição de Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Vale destacar que nesse momento da história brasileira, tu tens o fim da colônia. O Brasil eleva-se à condição de Reino Unido, tens participação no parlamento português, dos deputados brasileiros, que era uma minoria. Então, observem o seguinte, desde 1808, 1810, 1815, nós temos elementos importantes que mudam o status colonial, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político. Recapitulando, abertura dos portos às nações amigas em 1808, depois vantagens exclusivas para a Inglaterra nos tratados de 1810. 15% pagavam os ingleses. Em abril de 1808, tu tens a liberdade comercial. Tu tens a revogação do alvará de 1785, quando a rainha de Portugal era a Dona Maria I, a mãe do Dom João. Nesse alvará de 1785, ela havia proibido a instalação de manufaturas a não ser para tecidos rústicos para fazer roupa para escravos. Em 1808, tu tens revogado esse alvará e tu tens a introdução de manufaturados na colônia. 1815, tu tens a elevação, tu tens mudanças políticas na colônia, que é elevada à condição de Reino Unido. E as exigências e as negociações em Viena fizeram com que Portugal, que havia invadido a Guiana Francesa em 1809, em represália às invasões francesas em Portugal, as invasões joaninas na Guiana Francesa, eles devolvem para a França em 1816 por determinação do Congresso de Viena. Além disso, o tráfico ficou proibido, o tráfico de escravos ficou proibido acima da linha do Equador. É bem verdade que nesse período já havia o maior número de trabalhadores escravizados vindo abaixo da linha do Equador. Em 1816, tu tens a missão francesa artística, o neoclassicismo implantado na colônia. As escolas de belas artes, os Debré. Nesse meio tempo, a Dona Maria I morre e o Dom João é coroado rei de Portugal, inclusive com Debré fazendo a sua aquarela. Em 1817, nós temos
o último grande movimento antes da independência, a Revolução Pernambucana, a Revolução dos Padres. O que acontece em Pernambuco? Tu tens uma crise econômica no Nordeste como um todo em virtude do açúcar. Quando a família real se instala na colônia, nós vamos observar um aumento de impostos, aumento de tributos, e o custo de vida fica muito mais caro, principalmente nas regiões em decadência econômica. E vai ser justamente nesse contexto que estoura em Pernambuco a Revolução Pernambucana ou Revolta dos Padres, porque tu tens grande participação de clérigos nessa revolta. Eles vão tomar o poder, vão governar, vão fazer um governo provisório por 75 dias, aproximadamente. Vai ter um projeto que alguns defendem na época de resgatar o Napoleão da ilha de Santa Helena, que ficava no Atlântico. Napoleão acabou morrendo em 1821, então ele havia sido derrotado em 1815 em Waterloo, mas ele continuava exilado até quando morre em 1821. Eles queriam resgatar o Napoleão para governar esse governo provisório em Pernambuco. Foi, do ponto de vista social, uma revolução heterogênea. Contou com várias camadas de diferentes setores sociais, desde do latifundiário, do escravista, até as classes mais humildes. E evidentemente que o governo joanino sufocou com extrema violência. Ainda dentro desse governo joanino, principalmente a partir de 1816, tu tens a invasão da banda oriental do Rio Uruguai. Quem era a esposa do Dom João? Carlota Joaquina, espanhola. Queria se tornar imperatriz da América. E ao tentar se transformar em imperatriz da América, ela faz com que se desenvolva um projeto para expansão joanina para a banda oriental do Rio Uruguai, que a partir de 1801 passa a se denominar Província Cisplatina. É importante se destacar isso. Depois vai se formar a República Oriental do Uruguai, ainda em 1828. Em Portugal, em 1820, estoura a Revolução do Porto, que é de caráter burguês, contra a dominação do Lorde, da junta britânica, do Beresford. Porque quando a família real vem para o Brasil, quem fica administrando Portugal é uma junta militar inglesa. Então, em 1820, é um movimento a favor de uma constituição, a favor de uma recolonização do Brasil e a favor da expulsão desses ingleses comandados por William Beresford. E a Revolução do Porto exige a volta do Dom João, da família real, que acaba voltando em 1821. Mas antes de retornar, ele deixa o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Nesse momento histórico, é importante destacar que nós tínhamos 3 grupos políticos. Os portugueses, que queriam recolonizar o Brasil, queriam a volta do Pacto Colonial, do monopólio. Os brasileiros, do José Bonifácio, por exemplo, que aí nós temos querendo manter os privilégios do período joanino, da liberdade comercial. E nós temos os radicais do Gonçalves Ledo, por exemplo, que alguns querem república e outros até, inclusive, abolição da escravatura. No processo de independência, até o 7 de setembro, o Dom Pedro ele se cerca dos brasileiros. Se cerca dos brasileiros e continua se mantendo cercado de brasileiros até a noite da agonia, quando ele dissolve a Assembleia Constituinte lá com a Constituição da Mandioca. Isso já na independência, depois da independência do Brasil. Mas nesse contexto de independência, ele vai se cercar de brasileiros. Certo? Aí nós temos o dia do Fico, em janeiro, o dia do Cumpra-se, em maio. Tu tens uma convocação de uma Assembleia Constituinte, comandada pelo José Bonifácio, até o 7 de setembro, que é a independência ou morte. Observem que do dia do Fico, em janeiro, os portugueses queriam a volta do Dom Pedro. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E ficou. Em maio, o dia do Cumpra-se, nenhum decreto, nenhuma lei vinda de Portugal seria adotado no Brasil, no Reino Unido, sem o consentimento, sem o beneplácito do Dom Pedro, até a independência do Brasil.
Então observem que o período joanino é um período de amadurecimento político, de transformações econômicas, com a dominação inglesa, com a liberdade comercial, certo? Mas é um período substancialmente que tu tens uma modernização do Rio de Janeiro, um amadurecimento político para, com o Brasil elevado a Reino Unido, já tens uma representação parlamentar em Portugal. Depois, quando o Dom João volta, em 1821, e tens o fim do período joanino, tu tens um período que tu tens o Dom Pedro como príncipe regente. E ele vai se distanciando cada vez mais de Portugal, até o 7 de setembro. Se gostarem dessa pequena conversa, dessa pequena exposição, curta, compartilhe, comente, critique. Obrigado.